um grupo de esquerda invadiu mais um supermercado no Nordeste, o Cometa, isso em Fortaleza. Com camisetas vermelhas, eles exigiram cestas básicas na marra, segundo os gritos. Trata-se de um grupo que mistura integrantes de diversos movimentos, como MST, Sem Teto, alunos universitários e o que foi batizado de Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Os senhores vão acompanhar agora esses gritos. Também Telhada, tem um detalhe nisso aqui. Também foram registrados casos idênticos nas redes Atacadão, em Taguatinga, e Nordestão, no Rio Grande do Norte. Em Florianópolis, os invasores não conseguiram levar os produtos. Nas redes sociais, a deputada estadual petista Isolda Dantas, do Rio Grande do Norte, apoiou o movimento e culpou o atual presidente Jair Bolsonaro pela ação da esquerda e disse que mais da metade da população brasileira não terá o que comer no Natal. Essa acusação é justa, Telhada? De maneira alguma. Nada justifica o crime, né? Algumas coisas nos traz uma certa reflexão sobre essa situação. Você, meu amigo, minha amiga, que está nos assistindo, nos ouvindo, lembra como a gente era criança? O pai, a mãe chegavam pra gente e falavam, não pode pegar a bala ali, porque não é sua, é errado pegar a bala na banquinha. Você chega pro seu filho hoje, eu chego pros meus 4 netinhos e falo, olha, não pode pegar o carrinho que é do amigo, vamos respeitar, não pode pegar nada. Então a gente ainda tem aquela doutrina de fazer o que é certo. E de repente o Brasil se transforma numa situação onde o crime é vantajoso e já se vê que inclusive agora vai às ruas, mas graças a Deus eu entendo, William e Fernão, que essas pessoas não são povo. Isso aí é uma ação orquestrada de criminosos, pessoas criminosas que querendo chamar a atenção, inclusive culpando o governo Bolsonaro, que é um absurdo, de que estavam passando fome e fazendo. Trabalhador, o cidadão que mora às vezes numa favela, que mora numa comunidade, ele trabalha, ele não faz. Olha essas imagens, quem você vê aí que realmente é necessitado, olha o físico dessas pessoas, são pessoas fortes, pessoas até gordinhas, olha, estão passando tanta fome que a barriguinha tá pulando para fora das calças. Canalhas, pessoas canalhas, criminosas. Então, isso que tem acontecido, essas pessoas criminosas e ainda sendo justificadas por uma deputada estadual, de que partido? Não precisamos falar, todos nós sabemos. E aí eu pergunto, cadê o STF nesse momento, onde essa deputada avalia e financia e valida crime de invasão, crime de roubo, crime de agressão, porque houve empurra com certeza, essa deputada ainda quer validar. Onde está o STF nessa hora que não bloqueia a rede social dessa deputada, que não toma uma atitude contra essa deputada? Então, isso é uma coisa que nós estamos preocupados se nós não veremos isso daqui para frente, porque a intenção é essa mesmo, é fazer que o povo faça disso uma normalidade, mas o povo, graças a Deus, o povo ainda é decente. O povo ainda trabalha, o povo sabe que isso é errado, que isso é coisa de bandido, que isso é coisa de canalha. E eu pergunto, e se de repente o dono desse mercado, com o filho, com a esposa, com a família, com os funcionários, fosse para cima dessas pessoas, colocasse essas pessoas para fora, tirasse essas pessoas à força, defendesse o seu patrimônio, defendesse a sua integridade física, quem seria acusado? O trabalhador que defende o seu pão, que defende o seu ganha-pão, ou esses bandidos criminosos que invadiram esses mercados? O Brasil está numa situação terrível. O Brasil, o bom passou mal, o mal passou a ser bom. A gente não sabe mais o que fazer. Por isso que nós temos que ter os nossos conceitos, a nossa educação primária, a nossa educação moral, a nossa educação cristã, a nossa educação religiosa, em grande termo na nossa família, para que a gente não perca os conceitos sociais e não venhamos achar que isso é normal. Isso é coisa de bandido. Essas pessoas mereciam todas terem sido presas, processadas e responderem pelo crime que cometeram. São vários crimes. Infelizmente, o que a gente vê são pessoas do partido do presidente defendendo pessoas criminosas. Vamos colocar os pingos nos is? Ô, Fernão, então quer dizer o seguinte,
A Polícia Federal, por ordem do STF, prende cacique, prende pastor e prende deputado. Então, manifestação da direita é ato democrático e manifestação da esquerda é movimento social? Isso é assim, o dado mais básico e primário da subversão é isso aí, é você inverter as coisas, começar. Agora, isso prospera por quê? Porque você tem um trabalho de anos e décadas, né, de colonização da mídia, né, porque aonde que se dirime essa dúvida? Quem é o breque do sistema? É a imprensa. É na imprensa que dá voz para o povo, né, para o sem voz, que você reflete essa indignação que o Coronel Telhado estava aqui expressando com toda a autenticidade, né? Me lembra muito um caso famoso que tinha nos anos 80, que era a Itália estava conflagrada com atos terroristas na rua e os estudantes quebrando pau com a polícia na Europa inteira, eram verdadeiras batalhas campais, e o Pier Paolo Pasolini, que era um cineasta, que era um ícone da esquerda e era até homossexual, né, que dizia, mas atenção, senhores, quando a polícia se confronta com os estudantes, o povo é a polícia. Ele dizia, não são esses estudantes. Esses estudantes é a elite. Então não me venham com essa, eu sou de esquerda, mas não sou mentiroso. E é isso. Isso é uma inversão ridícula, patética, feita hoje para chocar, né? Quando a mentira passa para um grau de você negar a evidência que está diante dos seus olhos, como o Telhado descreveu aqui, né? Essas pessoas são famintas, né? Todas gordas e fortes e lustrosas. Não são. Mas esse pessoal nega isso para dizer o quê? Para te dizer que o bom senso e a verdade não valem mais nada. Isso é um ato de terrorismo intelectual. É para te desestabilizar, para te dizer, olha, você não tem mais nada que te protege. Você está na minha mão para eu cometer a violência que eu quiser em cima de você. É isso que quer dizer essas coisas. Paulo Figueiredo, até a eleição nós não víamos manifestações como essa dentro do governo Bolsonaro. Depois da posse do Lula, a gente começa a ver esse tipo de mobilização. E aí o questionamento que eu faço a você é o seguinte, isso vai acontecer com mais vezes? Invasão a supermercado, a prédios, a fazendas. Eu crio essa política do medo para te oferecer a solução? É isso? William, você sabe que nos Estados Unidos, na década de 80, você estava tendo um aumento da criminalidade muito grande. E muita gente fala sobre como os Estados Unidos quase que resolveram, né? Conseguiram reduzir drasticamente os índices de criminalidade nos anos subsequentes. E eles passaram pela tal da teoria da janela quebrada. O que dizia essa teoria da janela quebrada? Dizia o seguinte, você não pode deixar nenhuma janela quebrada para não dar sinal de desordem. Porque uma janela está quebrada hoje, aí isso passa uma mensagem para a sociedade de que aquele lugar não é bem mantido, aí isso atrai um público que não é o público ideal, daqui a pouco os bandidos chegam juntos, porque vem que o público ideal está ali fazendo xixi na calçada, etc. Os pequenos crimes vão acumulando. Isso ficou muito famoso em Nova York com a política de tolerância zero do Rudy Giuliani, né? E isso tem tudo a ver com o que eu estava falando agora há pouco, sobre a questão do risco moral, sobre a questão do moral hazard, que é quando você não pune certos delitos, né? E eu estava dizendo que isso valia até para ministro do Supremo Tribunal Federal, mas valia para bandido comum. Um exemplo bastante icônico disso, que nós vivemos aqui nesse momento nos Estados Unidos, é que o estado da Califórnia, por exemplo, descriminalizou os furtos até $1.000, até quase $1.000, 900 e não sei quantos dólares. E com isso, começaram a circular muitos vídeos na internet, hoje virou rotina, nós vemos aqui todo dia, de pessoas que entram até numa loja da Apple e roubam e saem como se não fosse nada, se não tivesse segurança na porta para impedir, as pessoas entram em lojas. Muitas lojas passaram a ter que ter segurança na porta, que era uma coisa que não é comum aqui nos Estados Unidos, justamente para impedir esse tipo de coisa.
E com isso, não só esses crimes passaram a aumentar, mas vários outros crimes. E daí, isso por conectar com o assunto que a gente está falando agora, é que nós temos hoje no Brasil a sinalização da sociedade, supostamente com as eleições, e acima de tudo do governo, de que isso aí que a gente está vendo é ok, de que isso é bem visto. Isso e não é só uma deputada, não. Essa é a visão de mundo de um grupo do governo e também, como o Fernão disse muito bem, da imprensa. Porque não há diferença de visão de mundo, isso que a gente chama de esquerda ou establishment. É tudo a mesma coisa, é um amontoado de gente, né? Uma figura de linguagem para explicitar e para explicar o pensamento de um grupo de pessoas. Essas pessoas que fizeram L, essas pessoas, né, imprensa, Supremo Tribunal Federal, Lula, PSDB, certo? Todo mundo pensa mais ou menos ali a mesma coisa. E o que pensam? São alinhados para quê? Para dizer que isso aí que a gente está vendo, isso é ok, isso é bonito, isso é um direito que as pessoas têm até contra, sei lá o que eles imaginam, mas é um direito que as pessoas têm. E por outro lado, esse é o mesmo grupo que bate palma para ações como a do Alexandre de Moraes, para prender as pessoas que manifestam as suas opiniões contrárias justamente a isso que está aí. Então é uma maravilha, porque você tem um incentivo para vagabundagem e uma ação coercitiva de todos os lados contra quem vai contra a vagabundagem. Ora, como é que isso pode terminar bem? Como é que um país que está moralmente nessa situação pode acabar bem? Não tem como. Muitas vezes, quando nós vimos a situação da Venezuela, nós achamos que o problema é econômico. Não é, o problema não é econômico. A economia é consequência de uma desordem moral e institucional do país, que é exatamente o caminho para o qual o Brasil está seguindo. Isso não é uma questão de, o Brasil vai virar Venezuela. Não estamos falando disso de pobreza. A pobreza é uma consequência dessa falência completa social para o qual caminha o Brasil, idêntico ao da Venezuela. Bom, lembrando que esse grupo, intitulado Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, você tem integrantes aí do MST, do Sem Teto, alunos universitários. E aí, José Maria Trindade, você vem acompanhando as manifestações na porta dos quartéis com a gente aqui. E o que nós enxergamos, né, nessas manifestações são pessoas orando, a preocupação para não ter consumo de bebida alcoólica. É uma manifestação ordeira. Nós tivemos um problema no caso da prisão do Sererê, que inclusive apontam a possibilidade de pessoas infiltradas para provocar todo aquele tumulto. Por que nós não temos, então, o José Maria Trindade, uma participação mais efetiva do Estado reprimindo esse tipo de invasão ao supermercado? Pois é, a comparação é inevitável. Vamos começar aqui a comparação pelas manchetes, né? A gente vê as manchetes de vários jornais e veículos de comunicação novos, né? Com as manchetes o seguinte: movimentos antidemocráticos estão fazendo confusão e baderna e tal. Isso não é uma realidade, isso não é a verdade. Aí, do outro lado, é uma coisa bem tranquila de uma movimentação, uma manifestação, e do outro lado, sim, é uma manifestação violenta e antidemocrática, esta sim, porque ela desobedece o Código Penal, né? E de uma burrice sistêmica. É evidente que se você ameaçar o empresário, se quebrar a concorrência, ameaçando lojas, no primeiro momento você pode até ver as pessoas que serão alimentadas pelo roubo, mas no futuro vem o desemprego, vem a piora da qualidade de economia, ou seja, tudo vai piorar e chegamos à Venezuela. Isso é muito evidente. E, olha, eu estou muito à vontade para falar sobre isso, porque desde o início eu estou fazendo a seguinte comparação. O PT de antes, brigando aqui no plenário, contra qualquer possibilidade de legislação que pudesse levar a punir o MST, o movimento dos sem tetos e tal, de fazer interrupções, queimar pneus e acampar em porta de fazenda, ameaçando invadir a propriedade privada, né? Então o PT defendia isso. E o mesmo PT e o mesmo grupo veio aqui
tentar criminalizar a manifestação democrática de verde e amarelo que está hoje em várias instituições, não é só aqui no QG em Brasília não, em várias instituições. Então é preciso sim comparar. Eu quero ver se o PT vai com a mesma arrogância, a mesma força que foi contra as movimentações democráticas, né? Se vai agora para cima desse pessoal que vai ameaçar pessoas honestas, sérias, empresários a trabalhar. Isto sim é crime e isto deve ser criminalizado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma é manifestação e outra agressão.